Como eu disse para vocês, agora os equipamentos mais esquisitos de todos. Esse aqui é um fulcro, ele já está bem velhinho, já foi bem utilizado. E a ideia dele é que o nadador consiga fazer aquela proposta do cotovelo alto na braçada de crawl principalmente, e um pouquinho também nas braçadas de peito e borboleta. Eu não acho tão confortável nadar com ele. Depois eu vou tentar fazer um vídeo mostrando a utilização de todos esses equipamentos. Eu não acho tão interessante, desculpa, eu não acho tão confortável, é uma palavra melhor. Mas aquilo que eu disse, são equipamentos voltados para aprendizagem, então não é para você ficar nadando uma distância muito grande. A ideia é você perceber a proposta do cotovelo alto, perceber a importância da braçada, depois você tira o equipamento e tenta manter aquele padrão de percepção que você tinha com o equipamento, sem o equipamento. A mesma coisa para o tempo trainer. Então a ideia não é você ficar nadando o tempo inteiro com ele, você vai utilizar para poder, por exemplo, entender o pacer, as parciais que você tem que ter a cada 25 ou a cada 50 e depois você tira isso. Se a gente pega um nadador treinado, um nadador experiente, você fala para ele um tempo de 25 ou de 50 e ele consegue fazer esse tempo ou muito bem próximo disso, porque ele já está habituado com esse tipo de estímulo. Esses equipamentos aqui, tanto esse, que ele tem um nome que eu não me lembro, tanto esse aqui, que é o Tech Talk, não é TikTok, é Tech Talk. A proposta deles é auxiliar na rotação de tronco dos nados crawl e costas. Os dois, né, eles separadamente, eles ficam na nossa cintura, então eles ficam presos nesse sentido. No caso, o nadador está na horizontal, vai ficar nesse sentido. Quando eu terminar de fazer a braçada, minha mão vai tocar aqui. Isso vai forçar com que eu rode o meu corpo, né, porque na verdade a gente fala muitas vezes rolamento de tronco, mas o rolamento é do corpo todo. A pernada é na vertical e também na diagonal. Então vai fazer com que o nadador force essa rotação de tronco, o que é muito importante para o nadador aprendiz. É lógico que essa ideia de rotação de tronco é muito mais pronunciada nas provas de longa duração do que nas provas de 50 e 100 metros nado livre. Mas se a gente for pensar no processo de formação do nadador, é importante que ele aprenda a nadar a diferentes distâncias, com diferentes padrões de coordenação de braço, de perna, de coordenação braço e perna, e depois que ele se especializar, ele vai nadar da maneira que ele acha mais adequada para aquela distância competitiva. Esse outro aqui é um tipo de tubo, que ele tem uma bolinha dentro, não sei se vocês conseguem ouvir o barulho, e a mesma ideia, vai ficar na cintura, só que nas costas, se você estiver nadando nado de crawl, e à medida que você faz a rotação de tronco, o nadador consegue ouvir esse barulho, e ele consegue perceber se ele está realmente fazendo a rotação de tronco. E outra coisa, se ele tem uma rotação de tronco que é a mesma para os dois lados, porque se for uma rotação diferente, uma será mais longa e a outra mais curta. Então ele tem que ter uma rotação que seja semelhante para os dois lados. Tem esse padrão aqui de delay, né, que aqui está como caracterizado como off, mas eu poderia vir aqui e girar e aumentar ainda mais esse atraso se eu quiser que tenha uma rotação de corpo ainda mais pronunciada. Então são esses últimos 3 equipamentos que eu mostrei para vocês, são equipamentos mais relacionados à técnica. Se eu fosse fazer uma distinção entre eles, esses 3 equipamentos aqui, esse tipo de palmar e talvez esse aqui, são equipamentos mais interessantes para aprendizagem e para aperfeiçoamento. Dependendo do que você pretende, utilizar o snorkel é bem interessante, e utilizar o tempo trainer também. Então, para o aprendiz, estou falando aprendiz não de quem está começando do zero, né? Mas talvez um aperfeiçoamento, ele entender a importância de nadar com uma frequência de braçadas maior ou menor, nos nados de peito e borboleta, que são nados rítmicos, entender o ritmo, o tempo trainer, ele é interessante. O restante dos equipamentos, que são os palmares e as nadadeiras, elas podem ser utilizadas tanto para o aperfeiçoamento, como também para o treinamento, para o condicionamento físico. E tem um último equipamento aqui que eu já estava me esquecendo, que é uma sunga de bolso, que eu nem sei se o pessoal ainda utiliza hoje em dia, mas é um equipamento que eu tenho também, com a intenção de aumentar a resistência do corpo com a água, a resistência de atrito corporal. Então a proposta é ser mais uma maneira da gente ter que produzir mais força para poder se deslocar na água. Pessoal, então espero que eu tenha feito uma discussão aí para poder incentivar vocês a fazer o nosso curso de especialização em formação de atletas em esportes aquáticos. Mais uma vez destacando a ideia, o conhecimento teórico é o que vai te ajudar a ter uma prática melhor, uma prática mais interessante. A prática pela prática por si só não resolve os nossos problemas. Muitas vezes os professores falam assim, poxa Guilherme, mas essa teoria está muito distante da prática. Então é porque você ainda não entendeu a teoria, porque o que a teoria faz é estudar a prática. Tá bom? Um grande abraço aí, obrigado
pela presença no meu canal, tanto no Instagram quanto no YouTube.